Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Juntos mais uma manhã para a leitura e meditação da Palavra de Deus. Estamos meditando, estamos lendo uma passagem muito importante da Bíblia Sagrada, a tentação de Jesus. E a Palavra de Deus, ela nos coloca detalhes importantes. Cada palavra é importante para que entendamos, para que saibamos qual é o segredo de uma vida vitoriosa. E o texto que nós temos lido, a tentação de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, ele diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias e ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Me chama a atenção nesse texto, e a palavra de Deus tem muitos detalhes, e detalhes muito importantes. Como fizemos menção, Jesus venceu a tentação. Jesus derrotou Satanás. Ele foi tentado e ele o venceu. E um dos segredos apontados é porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele vivia a sua vida na plenitude do Espírito Santo. Ele está voltando do Jordão. Ele está saindo desse ambiente e ele está sendo conduzido ao deserto. E é importante observar que quem o leva para o deserto, que quem o leva para ser tentado, não é o diabo, mas é o próprio Espírito. O Espírito Santo, o mesmo Espírito, ele o leva, ele conduz Jesus no deserto. E durante 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Ele cheio do Espírito. E cheio do Espírito, ele é levado de um lugar para outro. Ele se move no poder do Espírito Santo. Jesus Cristo sabia da importância dessa vida plena e ele vivia a plenitude do Espírito Santo. Ele que abriu mão de todos os seus direitos como Deus. Ele abriu mão do seu poder e agora ele vive essa vida no poder do Espírito Santo. O Espírito o leva ao deserto. O Espírito o leva para ser tentado. E é interessante que o texto diz que, no momento, o diabo, elevando-o, o diabo o leva a um monte, a um lugar alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo. Jesus no deserto. E por que é que ele está no deserto? Ele está no deserto porque o Espírito Santo o leva até o deserto. Às vezes questionamos o lugar em que nós nos encontramos. Às vezes achamos que Deus não está nesse negócio, que Deus não está nesse processo. Deserto não é lugar para estarmos. Com certeza, Deus tem melhores lugares para nós. E aqui a gente percebe que é o Espírito Santo que leva Jesus até o deserto. Mas nesse deserto, o diabo o tira por um momento e o leva a um monte, a um lugar alto, a um lugar elevado.
E o diabo mostra a Jesus todos os reinos, todo o poder, todos os reinos deste mundo. E ele diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Ele leva a um vislumbre, ele leva a um momento diferente. Ele é tirado do deserto e ele é colocado num lugar alto. E às vezes pensamos, estamos num lugar alto. E às vezes achamos que foi Deus que nos levou até esse lugar alto. Mas muitas vezes o diabo que está nos tentando, que está nos provando, é que nos leva a determinadas posições. Ele nos coloca diante de determinadas situações. E às vezes achamos que esse é o lugar que nós deveríamos estar, que esse é o lugar que nós devemos estar. Queremos estar no alto, queremos estar por cima e não por baixo. Queremos exaltação e não queremos humilhação. Não estamos dispostos a passar por humilhação e por privações. O Espírito levou ao deserto, levou para um período de jejum, levou para um momento de privações. Mas o diabo quer suprir, mas o diabo quer que ele tenha pão, para que ele tenha todo o conforto, todo o poder, e que ele não venha passar por privações. Mas ele entende que não só de pão vive o homem, mas que ele precisa do alimento espiritual, que ele precisa da palavra que procede da boca de Deus. Eu gostaria que você pensasse neste momento onde é que você se encontra. Talvez passando por um deserto, talvez passando por privações, mas Deus nos conduz a determinadas situações para sermos provados, para sermos tentados e para que nós sejamos aprovados, como foi o nosso Senhor e o nosso Mestre. Ele o venceu. Ele o venceu porque ele vivia na plenitude do Espírito Santo. Ele o venceu porque ele conhecia as Sagradas Escrituras. E ele usou as Sagradas Escrituras, assim como Satanás usou, para se defender e para revelar qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus está além da matéria, está além do pão material. Existe um pão espiritual, existe um alimento que a nossa alma precisa, que o nosso espírito precisa. Não é lá no monte, não é lá no alto, mas é na presença, nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele nos exalte, que Ele nos coloque onde Ele quer colocar, mas no momento certo, na hora certa, e é Deus nos levando. Quando estamos na plenitude do Espírito Santo, teremos o discernimento para saber o que é a palavra de Deus e o que está sendo usado para o nosso declínio, para a nossa derrota. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração por você neste dia. Deus te abençoe em nome de Jesus.